Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone e neste momento está iniciando o EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu querido aluno, professor, superintendente, a todos é nosso convidado especial para juntos participarmos da nossa EBD em Síntese. E hoje, encerrando o nosso trimestre com essa lição maravilhosa que tem como título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Hoje, encerrando esse ciclo de 13 lições, lição de número 13. Hoje, as promessas de Deus são infalíveis. Hoje é nosso encerramento e logo iniciaremos nosso primeiro trimestre de 2025 com o título Em Defesa da Fé. Esta lição de hoje, nosso encerramento, lição 13, será ministrada no dia 29 de dezembro de 2024, que tem como título As Promessas de Deus são infalíveis. Nosso primeiro ponto, nós temos Deus é infalível. Temos 3 subtópicos: a infalibilidade de Deus, uma promessa infalível e a palavra infalível de Deus. Subtópico 2, Deus não mente nem se arrepende. Olha só que interessante. E nosso tópico 3, as infalíveis promessas de Deus. Nosso textuário se encontra em Números, capítulo 23, verso 19, que diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha só. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Nossa verdade prática está: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem o seu propósito. Nossa leitura bíblica em classe está em 2 livros da Bíblia Sagrada, em Salmos, capítulo 102, vai dos versículos 25 ao 27, e na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos do 8 ao 13. Nós não vamos ler para ganharmos mais tempos, devido ao nosso tempo, ser resumido. Na introdução, o autor deixa bem claro aqui que a Bíblia, essa palavra maravilhosa, ela revela atributos exclusivos de Deus, principalmente onisciência, onipresença e onipotência. E nesta lição nós vamos trabalhar da imutabilidade, ou seja, que Deus não muda. Então, o sentido que nós podemos confiar plenamente em Deus e que suas promessas elas são infalíveis e imutáveis. Não muda e não falha, porque ele é sempre fiel, certo? E sempre cumpre a sua palavra. Nossa confiança ela é fundamentada na certeza de que Deus ele nunca falha em cumprir o que prometeu. Isso nós vamos ver detalhado aqui. E ainda mais ele nos oferece segurança e esperança a todas as circunstâncias da vida. Nosso primeiro ponto, Deus é infalível. Nosso primeiro ponto é a infalibilidade de Deus. E vai tratar aqui o Salmo 102, que fala da autoridade de Deus, é exemplificada pelo seu governo sobre a criação. O termo aqui, esse nome é até um pouco difícil de dizer. Infalibilidade deriva do latim infalibita, ou seja, que é composto de 2 partes. In, que é um prefixo negativo do não, né? E falibilis, que vem de falare, que significa errar ou enganar. Então Deus, ele não erra. Isso traduz como uma qualidade de não errar ou enganar. Então, a infalibilidade se refere à qualidade de ser sempre preciso e verdadeiro, sem possibilidade de erro. Olha só o que esta palavra ela nos traz. Então, este atributo exclusivo da deidade está ligado ao fato de que Deus ele não muda,
ou outro atributo divino que é incomunicável à imutabilidade, ou seja, ele não muda em hipótese alguma. O Senhor jamais falhou e nunca mais falhará em seus planos, porque lá em Mateus capítulo 24, versículo 25, deixa claro o texto, mas a palavra do Senhor permanece para sempre e esta palavra está entre vós, a que foi evangelizada, ou seja, ela está firmada. No Salmo 119, versículos 89, diz que a palavra ela é firmada no céu. E em Isaías capítulo 40, versículo 8, diz, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de Deus, ela permanece ou subsistirá eternamente. Lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 15, o texto diz assim, lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. No Salmo 105, verso 8, também diz, lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações. Olha só. E em Pedro também, capítulo 1, em sua palavra, capítulo 1, verso 24, ele deixou bem claro que, porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E um dos pontos essenciais aqui é uma promessa infalível. O autor ele vai trazer aqui a carta da segunda carta de Pedro, que Pedro mostra aqui um propósito de responder a respeito da demora do retorno do Senhor Jesus. E esse tema aqui é uma promessa que está descrito como um exemplo poderoso da infalibilidade de Deus. Por exemplo, uma outra passagem significativa quanto à infalibilidade de Deus é justamente nesse termo aqui, que vai do versículos capítulo 3 da segunda carta de Pedro, dos versículos 8 a 13, no qual o apóstolo aborda que todos os eventos escatológicos, a partir do arrebatamento da igreja, como se acontecesse no mesmo momento, tendo ali como um monte de situações que o Senhor traz. Por exemplo, o Senhor não retarda a sua promessa, não obstante, porque o termo dia do Senhor é empregado por Pedro aqui, que pode não se referir a um dia de 24 horas, e sim um período escatológico ali que vai de bênção e de juízos, onde os profetas eles mencionaram, que, principalmente o apóstolo Pedro, que um dia do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Por exemplo, o dia do Senhor na Bíblia, no Antigo Testamento, é chamado também pelos profetas do Antigo Testamento, o grande e terrível dia por Malaquias, o dia de angústia, como para Daniel, dia de angústia para Jacó, Jeremias, capítulo 1, versículo 15, dia de angústia, Sofonias, dia de calamidade, Daniel fala, dia de vingança, Isaías, e o dia dos gentios, bem como a restauração de Israel e todas as nações. Então, o povo de Israel tinha como cumprir-se o dia do Senhor por várias profecias do Antigo Testamento. E quando chega no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, Pedro ali, ele discorre sobre esse assunto, sobre os sinais cósmicos que do período da tribulacional que iria acontecer, ou até mesmo antes desse dia do Senhor. Em 1 Tessalonicenses ali, Paulo se refere no capítulo 5, versículos 2 a 9, que se refere ao dia de ira futura que também viria, uma abordagem específica ali a um período muito ruim que iria acontecer, que o próprio Jesus falou, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então mostra, à luz das profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tanto o sermão profético de Jesus como a doutrina apostólica, que trata-se de um período ali, um rapto ali pré-tribulacional, que os salvos ali se estender até o fim do reino messiânico. Então o autor traz aqui que Deus vai cumprir esta promessa, que Deus prometeu, que o Senhor Jesus prometeu que iria voltar e arrebatar a sua igreja, levar um povo seu consigo, diz que não nos deixaria órfão, enviaria outro Consolador. Então o texto
ele traz isso aqui, porque a palavra de Deus, ela é infalível. E no subtópico 3, o autor deixa claro que ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas, como está escrito lá em Reis. Bendito seja o Senhor, que deu repouso a seu povo de Israel. E lá em Hebreus capítulo 7, ele diz, e ainda há um repouso para o povo de Deus. Quando Pedro afirma que o Senhor não retarda a sua promessa, ele se refere inicialmente à era da igreja, que era o dia da graça, a qual Deus tem sido paciente e misericordioso, não querendo que alguns se percam, mas que todos ali, eles venham a arrepender-se. Então, mostra que muitas promessas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, elas se cumpriram e ainda estão por se cumprir ali futuramente, como o apóstolo Pedro já deixou claro aqui, igual nós mencionamos. Então veja que esta lição, ela trata muitas promessas de Deus que jamais vai falhar, jamais as promessas de Deus irá mudar. E nós vamos ver isso no nosso tópico 2 agora, que Deus não mente e nem se arrepende. Um tema bastante intrigante aí para muitos dos estudiosos. Então, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 2. Mas lembrem de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso bloco 2, com um tema bastante significativo para os nossos dias. Deus não mente e nem se arrepende. E o autor aqui no subtópico 1 pode deixar bem claro, Deus nem mente nem se arrepende. Mas como pode isso? E é o texto agora que nós lemos, lá em Números, deixou bem claro, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ao longo deste capítulo, ele reforça ali, por ocasião ali, da tentativa de Balaque em fazer que Balaão ali amaldiçoasse o povo de Israel e um mandato ali de abençoar, pois somente o Senhor ele tem a bênção de poder abençoar e de revogar aquela bênção ali. E assim Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado, né? Então, vamos ser interessante que o autor aqui ele traz justamente a referência de Balaão e nós vamos ser um pouco dogmático aqui nesse ponto. Este é um ponto da teologia que quando um aluno ele começa a estudar a Bíblia, ele se depara logo com esse texto e vai encontrar essas dificuldades bíblicas de arrependimento de Deus, que é uma das dificuldades bíblicas. Se nós conferirmos lá em Gênesis capítulo 6, do verso 6 ao 7, diz que a própria Bíblia afirma que Deus não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor, isso pode surgir perguntas, se o Senhor ele é infalível, como pode o Senhor se arrepender? Como vemos na frase lá de Noé, se arrepende o homem, se arrepende o Senhor de ter feito o homem. Mas o mais interessante, nós vamos ver ali na frente, que este arrependimento sobre a terra é que Deus pesou-lhe em seu coração, ou seja, eu me arrependo de haver feito o homem. Isso contém uma configuração de linguagem. Ele lamentou por ter criado uma geração tão abominável de pervertidos morais, em que se havia convertido ali os seres humanos antes diluviano. Então o Senhor disse que se arrependeu, que certamente essa palavra ela é antropomórfico, ou seja, mediante uma analogia do ser humano, assim como Deus se refere como tendo mãos e olhos ali na Bíblia. Por exemplo, esta palavra, Deus se arrepende, literalmente falando, é uma narina longa, como fosse uma fossa nasal, faz um suspiro profundo e um sinal de insatisfação. Que no texto hebraico, essa palavra é naham, e naham, que Deus se arrependeu ali, fala que no sentido moral, que ele suspirou em um sinal de insatisfação com os rumos, estava sendo tomado ali os gêneros humano. E esta passagem,
revela que Deus não age como os homens, que podem mudar opinião, arrepender-se ou ceder. A questão aqui de que Deus se arrepende, ela é profundamente e uma base da teologia que muitos acham ela complexa, que no contexto de linguagem utilizada é o caráter divino revelado nas Escrituras. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito um homem na terra, isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra todo o homem que criei. E o mais interessante aqui, na linguagem, como eu já falei, antropopática, né? É uma expressão em que Deus se arrependeu, é uma forma de descrever os sentimentos de Deus em termos compassíveis ali ao ser humano. O termo hebraico aqui, como eu já falei, naham, significa lamentar, consolar. Segundo o comentarista de João Calvino, isso implica de que Deus muda de ideia e cometa erros de hipótese alguma. Pelo contrário, é uma forma adaptada de Deus, ele desagrada ali com a perversidade humana, porque o caráter imutável de Deus é descrito em outras passagens como, deixa bem claro, imutável. Deus não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o mais interessante é que esta palavra é antropomorfismo, como a gente utiliza. Esse antro é homem, significa atribuir tipicamente as formas humanas de Deus. E morfismo, né, e pormorfismo é uma forma de caráter que está relacionado ao comportamento como Deus age. Por exemplo, a palavra antro, por exemplo, lá em Isaías 40, verso 10, diz que Deus tem mãos, também 63, versículo 12, lá tem braços, lá em Isaías, em Salmos 33, verso 6, diz que Deus tem boca, lá em Salmos 34, verso 15, diz que Deus tem olhos, os olhos de Deus, mas Deus não tem olhos, Deus é espírito. Então mostra justamente essa parte de reconhecimento do humano, do sentimento do lado humano. E o relacionamento do comportamento entre Deus. Lá em Gênesis 2:2, Deus descansou, Deus lembra e Deus esquece de alguma coisa. Então são termos relacionados ao homem. Então antropopatismo significa homem e sentimento. Significa atribuir sentimentos tipicamente humanos a Deus. Por exemplo, ira, aborrecimento, arrependimento e amor. E nós não podemos confundir isso com a chamada teofania de Deus. Então, no contexto narrativo ali, sobre a corrupção da humanidade, atingiu níveis ali de intolerância que lá é descrito em Gênesis. O arrependimento de Deus aqui é sua justa indignação diante de uma rebelião humana por consequência do pecado. Mateus Henry ali, ele observa que Deus não muda em sua essência, mas suas ações podem mudar em respostas escolhidas, mantendo a sua justiça e soberania. E ali eu posso fazer um paralelo ali entre as interpretações do Novo Testamento. Por exemplo, a paciência de Deus, como Pedro utiliza lá em capítulo 3, versículo 20. O apóstolo Pedro destaca que durante a construção da arca, a paciência de Deus era evidente, dando oportunidade para o arrependimento. Isso demonstra que o arrependimento de Deus em Gênesis não era um fato impossível, mas da parte do seu plano, o que redentivo, ou seja, Deus sempre quis remir a humanidade. Então Cristo, ali no juízo final ali, como fala para os diluvianos, como o juízo futuro será uma demonstração como Deus age ali com o pecado. O Isbe, ele comenta que o dilúvio, ele prefigura o juízo vindouro, mas também aponta para uma salvação proveniente por Deus, assim como a arca aponta para Cristo. E Robson aqui, ele observa, Robson, em seu comentário na Escritura, ele enfatiza que a aparente mudança de Deus é, na verdade, uma revelação de seus atributos em diferentes circunstâncias, porque, como já foi falado, Deus ele faz
esse sinal, como o texto usa na Ram, ele é como ele suspira e ele soltasse, ele diz, meu Deus, no sentido, forma humana falando, meu Deus, a humanidade está perversa. Então, eu lamento de ter criado esta humanidade. Então, o termo ali é que Deus ali em seu coração, Deus não tem coração, mas essa palavra chamada antropomorfismo e antropopático se refere ao relacionamento de Deus, à adaptação ao gênero humano. Quando Deus ali, ele toma a forma de puxar o seu ar e soltar. Por exemplo, antropomorfismo significa atribuir formas e características tipicamente humanas a Deus, certo? São formas e características. Antropomorfismo, ou seja, quando diz que Deus tem braço, Deus tem mão, Deus tem olho, Deus descansou, Deus lembra, Deus compadece, Deus é zeloso. Então, quando eu falo para antropopatismo, significa atribuir sentimentos tipicamente humanos a Deus, que é a ira de Deus, aborrecimento de Deus, lá em Provérbios 6,16, arrependimento, justamente em Gênesis 6,6, 1 Samuel 15,10 e outros textos, são justamente antropopatismo, atribuir sentimentos tipicamente humanos a Deus. E o amor, então, deixa claro que estes termos aqui é atribuído, que Deus pesou-lhe ali em seu coração. E o texto que deixou bem claro aqui, o autor, que na teologia damos um nome, a essência, a este fenômeno presente nas Escrituras como antropopatismo, ou seja, forma do autor sagrado para atribuir-lhe características humanas a Deus. E não podemos confundir jamais este termo. Então, meus queridos, veja só como é maravilhoso estudarmos as Escrituras Sagradas, tratando que as promessas de Deus não mudam e nem falham. Lembre de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Lembrando que logo logo iniciaremos o bloco 3, não sai do seu local, com o tema As Infalíveis Promessas de Deus. Voltamos já. Olá, meus queridos, agora voltamos para nosso final. Tem como título, tópico 3, As Infalíveis Promessas de Deus. O subtópico 1 diz, um plano glorioso. Então, a queda do ser humano não pegou Deus de surpresa nenhuma, né? Pelo contrário, havia já um plano delineado lá, antes da fundação do mundo, sabendo que o homem iria cair, como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Então, a questão das infalíveis promessas de Deus é profundamente enriquecida quando consideramos o plano de redenção divino que transcende o tempo e a história, certo? Na visão de um plano glorioso, conforme aqui o autor e a Bíblia narra, a soberania de Deus e o seu propósito de salvação, mesmo diante da queda da humanidade, já tinha ali, quando Deus forma o homem, já tinha um arcabouço ali, um plano de redenção para toda a humanidade. Então, este conceito, ele é profundamente enraizado em passagens que revelam a onisciência de Deus e a pré-ordenação divina. Por exemplo, um plano eterno e soberano. A queda do ser humano, quando não pegou Deus de surpresa, que em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, é revelado que o Cordeiro, que foi destinado a morrer pelos pecados da humanidade desde a fundação do mundo. Veja só como é interessante. Então, esta declaração reflete que a soberania de Deus é estabelecer ali um plano perfeito antes mesmo de tudo ser criado. O Wisber comenta que o sacrifício de Cristo não foi um plano de contingência, mas sempre foi a essência do propósito redentor de Cristo, que em Efésios capítulo 1, versículos do 11 ao 12, diz, nele digo, no qual todos fomos feitos herança, havendo sido predestinados
conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, este versículo aqui que eu acabei de ler, ele reforça que tudo ocorre conforme os desígnios soberanos de Deus. A salvação não é uma resposta improvisada, mas um plano que glorifica a Deus e demonstra que sua graça é imensurável. Veja como isto é interessante. Antes de Deus formar tudo, já tinha um plano de redenção para toda a humanidade. E o papel central de Cristo no plano, lá em João capítulo 1, e do versículos do 1 ao 4, Cristo é apresentado como o verbo, agente da criação e a fonte de vida. A Bíblia narra todos esses fatos. Isso mostra que, desde o princípio, Jesus esteve presente, ativo no propósito eterno de Deus. John Stott observa aqui que o verbo feito de carne é a manifestação plena do plano divino, cumprindo assim a redenção prometida. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, ali a gente temos uma promessa inicial, onde o Evangelho ali mostra que é a primeira indicação explícita do plano redentor de Deus, que declara que da semente da mulher esmagaria ali a cabeça da serpente ali, prefigurando o que? A vitória de Cristo sobre ali Satanás e o pecado sobre a cruz. Agostinho interpreta que essa promessa como um prenúncio claro do Messias, mostrando que Deus sempre tem em vista a restauração da humanidade e sempre teve em vista a restauração da humanidade. Então, o plano salvífico é, portanto, demonstrado lá em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha ali a vida eterna. E no verso 17 diz, Deus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que todo mundo fosse salvo por ele. Olha só como é interessante. Para concluirmos aqui sobre o tópico 1, o plano glorioso de Deus é demonstrado de sua sabedoria, amor e poder. Deus, desde a fundação do mundo, Deus já havia planejado a redenção da humanidade por meio de Jesus Cristo, certo? Então, esta promessa, ela é revelada progressivamente nas Escrituras e culmina o quê? Lá na cruz do Calvário, onde a justiça, a misericórdia de Deus encontram ali as suas expressões mais plenas como resultado de quê? De que Ele coloca e pede que nós colocamos ali a nossa fé em Cristo, que tem seus nomes escritos no livro da vida para a glória de Deus, para toda a eternidade. E justamente o subtópico 2 fala de eternidade. O plano glorioso de Deus, ele vai completar na escatologia, como já fizemos atrás, porque ele não determinou a queda presente ali, mas a ele, na sua presciência, ele elegeu seu povo, que seria formado por indivíduos que voluntariamente escolheriam fazer parte dele, crendo na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 2, verso 47 diz, quando Deus predestinou a salvação e a glorificação de todos aqueles que iam crer em Jesus Cristo, passando a fazer parte da igreja. Isso vemos lá em Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 30. Então vocês que estão em casa, analisem as referências bíblicas, e nós não estamos dizendo aqui tudo para ganharmos um pouco de tempo. Então, ele estabeleceu ali que seria a noiva do Cordeiro, lá em Efésios capítulo 5, verso do 25 ao 7, lá em Apocalipse capítulo 19. Então, Deus ele mostra o quê? Que é a nossa eternidade. Aquele que justificou também predestinou, e aquele que predestinou também glorificou. Ou seja, todos aqueles que são chamados ali e que é em Cristo. Lá em João capítulo 6, verso 37 diz, aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora, mas é aquele que adorar e receber o plano de redenção verdadeiramente do Senhor
Jesus Cristo de Nazaré. E nosso subtópico 3, a esperança forjada na promessa infalível de Deus. Então, o autor deixa bem claro, ao longo dos séculos, o ser humano busca a maior expectativa de vida. Tem buscado suportes em avanços na medicina, novos recursos científicos, tecnológicos, à disposição do ser humano, mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas ali, bem explícita na Bíblia. Então, isso também é uma promessa, que através do pecado todos morreriam. Então, isso também é promessa. Então, a esperança forjada na promessa de Deus, infalível de Deus, é um dos temas que mais centraliza das Escrituras, porque sustenta que todos os crentes, em meio às suas limitações, fragilidade da vida humana, busca incessantemente, principalmente o homem, a prolongar a sua vida terrena, ainda que isso é legítimo. Muitos procuram medicinas, vai fazer caminhada, para tentar que a sua vida, que é limitada, se prolongue mais um pouco diante da realidade do envelhecimento e até da morte. Então, no entanto, a Bíblia oferece uma perspectiva superior, uma experiência que transcende as circunstâncias temporais, que é a âncora da fidelidade de Deus, porque através da vida, Deus deu o dom. Deixou bem claro, o salário do pecado é a morte, mas também ele mostra, olha, porque o salário do pecado é a morte, mas ele mostra também, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando eu vejo esse versículo, eu destaco aqui dois aspectos fundamentais: a realidade do pecado e suas consequências, eu vejo isso aqui, e o presente imerecido de Deus, ou seja, a vida eterna. E eu observo que eu pego base em John Stott, nesse texto aqui, que ele observa que há um contraste ali entre o salário e dom, olha só. Então, reflete a essência ali da graça divina. Aquilo que o ser humano não pode conquistar, Deus oferece livremente em Cristo. Aquilo que foi oferecido, o pecado, agora temos o dom oferecido gratuitamente por Cristo. Temos também uma esperança que transforma a perspectiva. Então, a esperança cristã, ela não é vaga nem certa, mas está solidada em quê? E fundamentada na promessa infalível de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, o apóstolo Paulo descreve que apresente ali uma visão de que, em parte, ele aponta ali, em partes para um futuro em que conheceríamos plenamente. Em parte conhecemos, em parte nós vamos vê-lo mutualmente. E ele mostra aqui que agora nós vemos por espelho, mas veremos ele face a face. Então ele diz apenas daquilo que é aparente. Agora conheço em partes, olha só, mas então conhecerei como também sou conhecido. Que promessa maravilhosa. Então, esta promessa de Deus, ela enche o coração do cristão de esperança e alegria, mesmo diante das nossas limitações terrenas. Mateus Henry comenta que a perspectiva de conhecer Deus plenamente é a maior alegria do crente, que supera qualquer dificuldade ou sofrimento presente, porque nós vamos estar caminhando com gratidão, com alegria. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, eu vou deixar bem claro que a graça de Deus ali, que Ele nos deu, não porque merecemos, né, mas pela bondade de Deus. Então, isso depende da nossa circunstância de sermos bonzinhos ou não, mas a graça de Deus, a salvação, a esperança futura e gloriosa nos espera. E lá em Hebreus capítulo 10, verso 23, ele diz: apeguemo-nos firmemente, com firmeza, à promessa, à esperança que professamos, pois o que prometeu é fiel. E Charles Spurgeon, para finalizar, ele destaca que a fidelidade de Deus é o alicerce da esperança cristã. Sua palavra nunca falha, suas promessas são seguras, garantida que a esperança não é ilusória, mas certa e duradoura. Para finalizarmos,
Então, o subtópico 3, a esperança forjada de Deus transcende as limitações da vida presente e nos lembra de que, apesar do envelhecimento e da morte, temos Cristo, que é a certeza da vida eterna. Essa esperança nos impulsiona a viver com gratidão, com alegria, com fé, aguardando o dia em que veremos o Senhor face a face. E assim nós desfrutaremos da sua glória por toda a eternidade. Assim podemos declarar, como o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18. Vamos ler apenas um. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estando sempre renovados, dia após dia. Então, meus queridos, veja que lição maravilhosa, trimestre maravilhoso. Obrigado por sua presença, por sua participação. Lembre de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Lembrando que esta aula e nenhuma outra substitui a aula presencial aos domingos. E logo iniciaremos nosso primeiro trimestre de 2025. Obrigado, fique com Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.